Vai voltar ou não vai voltar? Conor McGregor, ninguém aguenta mais essa sua novela, meu amigo. E olha só, senhoras e senhores, o irlandês voltou a cravar, a prometer, enfim, confirmar que vai voltar para o octógono no verão norte-americano de 2024. Vale lembrar que o verão norte-americano é de junho a setembro. Então, vamos ver aqui, primeiramente, o que o Conor falou novamente sobre o seu retorno. Vamos lá. Em entrevista à ESPN, abre aspas para ele. Tivemos a confirmação há alguns dias atrás. O Notório está retornando ao octógono do UFC neste verão norte-americano. Sim, contra Michael Chandler. Eu vou espancar o Michael, vou destruí-lo. Eu tenho ótimas notícias. O sistema está funcionando. Tive a ligação. E olha só, além do Conor McGregor, o empresário dele, Audi Attar, que até então nunca tinha se pronunciado, nunca tinha falado sobre um possível retorno ou cravando alguma coisa, também falou. E falou ao The Mac Life o seguinte: vocês terão um anúncio muito em breve. Fiquem ligados. Olha, eu já fui muito iludido por essa questão do Conor. Eu não quero iludir vocês, mas eu tenho que botar o hype lá em cima, porque o cara é uma estrela. Todo mundo quer assistir ele, apesar de estar irritado dessa demora, apesar dele falar que vai voltar todo dia e não volta nunca. Mas, meu irmão, a gente tem que criar essa esperança. A gente tem que se iludir um pouquinho ali, se a gente gosta de fato de ver o cara em ação, né? Então, Gabriel Farelli, eu te pergunto, podemos colocar a mão no fogo pelo retorno do notório, de fato, o octógono nesse verão norte-americano, ou você acha que não vai rolar até esse duelo contra o Michael Chandler? Bom, Léo, eu não colocaria minha mão no fogo apostando nesse retorno, tá? Já não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que Conor McGregor anuncia um retorno ao MMA. Então, cara, é muito difícil acreditar, é muito difícil você levar a sério. Já estamos chegando num momento em que as falas do McGregor já não repercutem mais com aquela esperança de caramba, ele vai voltar. Você pensa, tá bom, beleza. Então, cara, quando você voltar, você avisa. Então, já tá ficando a situação, os fãs já estão desacreditados, já não levam muita fé. Mas o Conor McGregor, por tudo que ele construiu merecidamente dentro do octógono, ele merece esse crédito. Ele está tendo até um crédito extra, mas ele merece essa expectativa. Então vamos aguardar. Segundo ele, ele vai destruir o Michael Chandler no octógono. Eu acho uma luta bem interessante, tá? Uma luta com os dois atletas. Não precisa nem ser nos seus auges, mas em grande parte da carreira. Foram dois atletas de alto nível. Eu acho que o Chandler ali tem uma chance ali de botar o duelo para baixo. O Chandler tem um wrestler ali um pouco melhor do que o McGregor, que eu acho que vai ser muito importante nessa possível luta. Mas eu acredito que ele tem total condições, o irlandês tem totais condições de vencer. Espancar eu já não acredito muito. Vale lembrar que o McGregor já está 3 anos afastado, já está longe do seu auge físico. A luta deve ser numa categoria que ele não está acostumado. Ele não fez muita luta no 7-7. Ele já chegou a falar que essa luta seria com 83 quilos. Então seria a primeira vez que ele luta no 83 quilos. Então acho que destruir não vai ser a palavra certa. Mas enfim, Léo, seguimos aguardando as cenas dos próximos capítulos. Eu, particularmente, isso é uma opinião minha, eu tenho essa opinião, eu acho que o Conor McGregor não volta mais, tá? Eu acho que ele tá fazendo isso como uma forma de se manter relevante, se manter na mídia, porque é preciso que ele precisa, já acabou de fazer um filme, faz comerciais, faz publicidade, então ele é um cara que precisa estar na mídia, precisa estar sendo visto, então para mim, isso é mais uma tentativa dele de se manter na mídia, de se manter sendo visto. Se ele voltar ao MMA, a hora que ele subir no octógono, eu como fã, eu como jornalista, estarei assistindo, estarei empolgado para ver um dos maiores atletas da história. Mas palavras são apenas palavras e nesse momento eu não levo muita fé nelas, não. E passando do MMA, vamos falar sobre boxe agora, mais precisamente sobre Francis Ngannou, que foi nocauteado de forma brutal na sua última luta contra o Anthony Joshua e deu uma declaração bombástica aí nesses últimos dias, falando sobre a sua luta e falando sobre o que ele sentiu quando estava no ringue contra o ex-campeão de boxe. Vamos dar uma olhada aqui. Sente só. A aspa é pesada. Abre aspas para o Ngannou, que deu entrevista para o The MMA Hour e falou isso. Não me lembro quando voltei do banquinho para ir para o segundo round. Não estava mais lá. Fecha aspas para o Ngannou. E aí, galera, é o seguinte. Ele está falando isso, que não se lembra depois de ter ido para o banquinho, porque no primeiro round ele sofreu um knockdown, né? Quando o lutador bate ali, ele cai, abriu a contagem, ele se levantou e seguiu vivo na luta. Não foi nocauteado. Então, o Gabriel Farelli, eu te pergunto o seguinte,
depois de ter chacoalhado ali a cabeça do Ngannou de uma forma que fez ele perder toda a memória, podemos ter dois cenários e eu quero que você me diga qual é o mais provável, o que pode ter de fato acontecido. Será que foi como o Rodolfo Vieira, nosso brasileiro, que já disse diversas vezes que fica nervoso durante suas lutas e acaba não lembrando de absolutamente nada que aconteceu no confronto? Ou, de fato, podemos julgar aí como o boxe sendo um esporte totalmente muito perigoso, né? Apesar de ter aquela luva gigante, é um esporte que causa diversas doenças nos antigos pugilistas, né? Nos pugilistas que têm uma carreira estendida e aí acabam tendo problemas ali na mente. Então, a gente vê aí o Ngannou falando sobre esse problema e eu quero que você me dê sua opinião. Foi um nervosismo ou, de fato, o Anthony Joshua bateu muito forte e acabou prejudicando ali a saúde do franco camaronês? Bom, Léo, eu acho que o diagnóstico é muito simples, né? Eu acho que é simplesmente o Francis Ngannou sentindo as diferenças de uma modalidade para outra. Vai lembrar que o Francis Ngannou nunca foi nocauteado no MMA, nunca tinha sido nocauteado em nenhuma outra modalidade até o nocaute sofrido por Anthony Joshua. E ele também é um cara que não tem muitas guerras no seu currículo. Você vê a luta de Francis Ngannou, ou é nocaute rápido, ou são lutas que, por mais que às vezes vão para a decisão unânime dos juízes, mas ele é um cara que não costuma sair muito avariado dos confrontos. Então, é um cara que tem pouco histórico disso. Então, você migra para uma modalidade, você é de uma modalidade que é permitido chute baixos, quedas, né, chutes altos e tal, e daqui a pouco você migra para uma modalidade que a grande maioria dos golpes é concentrado na cabeça. Então, você sente essa diferença do boxe do MMA ou do MMA para o boxe, né? Que é a migração do Francis Ngannou. Então, eu acredito que seja isso. E estamos falando de um dos maiores nocauteadores da última geração aí do boxe, um ex-campeão do peso pesado, é um cara com alto número de nocaute. Então, ele sentiu a diferença, o que seria natural, que já foi comentado diversas vezes, a diferença de você, como o Joshua, que pratica boxe desde sempre, apenas boxe, e não de um cara que praticava MMA até outro dia, e nos últimos 2 anos resolveu treinar boxe em tempo integral. Então é só essa aclimatação, podemos dizer assim, é como um time de futebol que não está acostumado a jogar na altitude, sabe? Então, mas vale lembrar o quanto é perigoso isso, e eu acho que o Francis Ngannou não vai sentir esses efeitos a longo prazo, porque ele já é um cara de 37 anos, eu acho que a carreira dele no boxe não vai se estender muito. Acho que o cenário para ele para o futuro no boxe não deve ter muitas opções, e mesmo que tenha, é uma luta ou outra. Mas é algo que, por incrível que pareça, costuma ser normal no boxe, né? Aquela perda de memória instantânea, o momento da perda de memória do momento do nocaute, ou alguns momentos que sucedem o nocaute, ou que antecedem, no caso, o nocaute. Então, acho que é mais simples do que parece, mas não deixa de ser algo curioso, né? É engraçado que você tá ali no melhor momento da sua vida com adrenalina e você leva um golpe que depois te faz perder a memória. Você não sabe o que aconteceu, você não lembra de um fato. De repente, ele provavelmente não lembra de nada que o corner dele passou para o segundo round. Então, se tinha alguma estratégia para ele tentar virar a luta, ele não tinha nem como seguir, porque ele não lembra. Se ele não lembra como ele foi parar no banco, ele não lembra de ter ouvido a estratégia. Então, é um fato triste que é comum, mas ao mesmo tempo é curioso. Então, sinal amarelo para o Ngannou. Vale lembrar que, de novo, é o primeiro nocaute que ele sofre na carreira como profissional, seja de boxe ou de MMA, mas ele já tem 37 anos, né? E para quem sofre um nocaute aos 37 anos de idade, nessa luta com o Joshua, ele sofreu 2 knockdowns antes do desfecho da luta. Então, não é bom um cara de 37 anos, por mais que seja talentoso, por mais que seja um cara vitorioso, se expor a tantos golpes assim, já nessa altura do campeonato. Então, descanso para o Ngannou, é hora dele pensar, acalmar, pensar no futuro, que seja no MMA, provavelmente, mas é só mesmo uma curiosidade interessante, apesar de triste. Bom, galera, vamos ficando por aqui. Então, eu peço a vocês que deixem nos comentários o que vocês acham sobre o retorno de Conor McGregor. Ele vai voltar, de fato, contra o Michael Chandler nesse verão norte-americano ou não vai? E também se o Francis Ngannou deve seguir lá no boxe ou agora se resguardar e pensar mais sobre a sua carreira. Deixe o like, compartilhe o vídeo com seus amigos e se inscrevam no Super Lutas. Até a próxima edição. Valeu!